Bom, eu vou falar sobre estratégias cirúrgicas em radiologia intervencionista. E, bom, metástase hepática do carcinoma coloretal é uma doença extremamente frequente e 25% dos pacientes eles desenvolvem a doença hepática sincrônica, né, no mesmo momento do diagnóstico do tumor primário, e 50% a doença hepática metacrônica. Infelizmente, ainda hoje, apesar das refinadas técnicas de cirurgia, a minoria é candidata à ressecção. E mesmo os pacientes que puderam ser contemplados com tratamento curativo, até 75% dos pacientes recorrem da doença. A visão do oncologista é, tendo um paciente com metástase hepática, o que pode ser feito para ajudá-los? Curar sempre que possível, oferecendo tratamento de ressecção. Para o paciente potencialmente curativo, você tentar, através de um método, provavelmente quimioterapia, você trazer o paciente de uma situação de ressecabilidade para uma situação de ressecabilidade, para ele poder ser também operado e ser curado. E a grande maioria, que são os pacientes não passíveis de ressecção, oferecer tratamento paliativo, que é onde normalmente a radiologia intervencionista acaba podendo atuar, né? Então, os pacientes, eu gostaria de passar o histórico das coisas possíveis e lembrar de que como a quimioterapia é sempre presente nas diversas situações que o paciente possa viver. Então, os pacientes ressecáveis, independente da abordagem, se vai fazer abordagem clássica, combinada ou reversa, normalmente ele faz quimioterapia antes e depois, neoadjuvante e adjuvante. A intenção é você aumentar a sobrevida e também facilitar a ressecção cirúrgica. Os pacientes potencialmente ressecáveis, o que se procura através de um tratamento de conversão, normalmente a quimioterapia, você produzir downsizing ou downstaging para você trazer de uma situação de ressecabilidade para ressecabilidade. Agora, lembrando que toda essa quimioterapia que é realizada para você tentar viabilizar essa situação, a gente tem que lidar no futuro com situações de esteatose, fibrose e também de alteração das funções hepáticas. Então, a gente tem um problema muito sério a lidar quando a gente adota essa estratégia, né? E os pacientes irressecáveis, infelizmente, ainda a sobrevida global dos pacientes irressecáveis ainda é extremamente pobre, de menos de 7%. O standard of care ainda é o tratamento sistêmico, né, de 2 ou 3 agentes, onde o irinotecano, oxaliplatina mais o 5-fluoracil, associados a agentes biológicos, ela domina esse cenário, né? E agora, infelizmente, a gente tem que lidar quase que uma regra, né, pacientes que recorrem ou que progridem, né? Para os pacientes ressecados, a recorrência é quase que uma regra. A resistência à quimioterapia também, a necessidade de se trocar as linhas também é uma regra nessas situações. A gente tem uma sobrevida média extremamente pobre, que é um pouco maior de 30 meses, apesar de ter melhorado muito quando a gente olha para trás com o tratamento sistêmico que era oferecido antes. Infelizmente, esses pacientes eles trazem uma toxicidade cumulativa de toda essa quimio que ele fez no passado, como eu fiz questão de mostrar nos slides anteriores, e é onde que os tratamentos transarteriais têm demonstrado seu papel no manejo na condição desses casos. Então, na visão agora do intervencionista oncológico, o que a gente tem de ferramenta? A gente tem a ablação e também tem a embolização. A embolização, a quimioembolização, na realidade, é uma entrega endovascular, intraarterial, de um agente com atividade antitumoral, que pode ser micropartícula, com a intenção de produzir isquemia, drogas, a produção de citotoxicidade nos tumores, ou radiofármaco, que é a situação do ITER 90, que agora a gente tem também disponível no Brasil, né? E a intenção é você tentar atingir o tumor, produzir um efeito antitumoral, e você tentar produzir um mínimo efeito colateral no parênquima circunjacente à lesão. Infelizmente, o que a gente tem mais atuado hoje é no salvage setting, né, os pacientes que são irressecáveis, que já fizeram quimioterapia no passado
e que, infelizmente, os pacientes eles trazem, por tudo isso, uma perda de performance e também tumores biologicamente piores devido ao acúmulo de mutações do DNA produzidos por esse tratamento sistêmico prévio e também com um comportamento mais agressivo e talvez por isso a gente ainda não tenha um resultado tão expressivo na área, né? Então, quais os cenários possíveis que o intervencionista oncológico poderia lidar? Tratamento de primeira linha, que se possível seria, em teoria, seria o melhor paciente, menos perda de performance, tumores melhores. Os pacientes potencialmente curáveis, que às vezes lesões específicas, a gente puder produzir um efeito naquela lesão e você trazer o paciente de uma resecabilidade para resecabilidade, afastar da veia biliar, afastar da veia. E o salvage treatment, né? Que é o paciente irressecável quimiorrefratário, e que a gente pode esperar, sim, boas respostas com a utilização de tratamentos interarteriais diretos ao fígado, com ou sem quimioterapia. E também a gente tem a possibilidade de fazer combinação de tratamentos, né? A ablação e a embolização. A ablação, a embolização pode ajudar o método ablativo e vice-versa. Porque quando a gente emboliza antes de ablar, você reduz a vascularização tumoral, você reduz o efeito heat sink e você melhora o resultado do paciente com uma lesão com indicação de ablação. Você consegue ablar lesões maiores e também ser mais eficaz quando a gente combina tratamento, né? E duas possibilidades de tratamentos interarteriais. A primeira é a embolização transarterial, que o objetivo é produzir isquemia tumoral e que ela pode ser melhor que a TACE, né, do que é mais utilizado hoje em dia, que é a quimioembolização. Em teoria, sim, né? A embolização, ela favorece a repetição do método, porque a quimioterapia interarterial promove efeito cáustico na íntima vascular, a gente perde com o tempo acesso ao tumor. Ela é mais barata, ela é menos tóxica, o que pode ser particularmente interessante nesse grupo de doentes, ter menos toxicidade, e também pode ser utilizada em procedimentos combinados, que eu não havia falado, ablação e embolização. E a gente tem um estudo recente de 2004, onde foram utilizadas microesferas calibradas de pequeno tamanho. Sabe, quanto menor a esfera, mais distal ela chega, melhor o efeito antitumoral, com 100 micras, e ela conseguiu nos pacientes em salvage setting 6 meses de sobrevida. Então é uma possibilidade também que a gente sempre tem que lembrar. A quimioembolização convencional, que é aquela quimioembolização que a gente fazia antigamente, a gente produzia um efeito isquêmico através da embolização, fazia quimioterapia interarterial em seguida, e não a partícula carreadora de droga, que é o DEBIRI, que a gente vai falar daqui a pouco, ela é até a literatura mais robusta. Porém, ainda tem, historicamente, uma variedade de métodos, drogas utilizadas, partículas de diferentes tamanhos, de diferentes formatos, e ela tem a intenção de você combinar a isquemia com quimioterapia interarterial para ter um efeito antitumoral de forma sinérgica. A quimioembolização convencional é o procedimento padrão, quando a gente fala de tratamento transarterial, porém, ainda a gente tem o escape da quimioterapia, a hora que a gente faz a quimioterapia interarterial, ainda faz com que a gente tenha que lidar com altas concentrações sistêmicas da droga, o que traz mais toxicidade e não ser um método tão interessante quando a gente fala do paciente em salvage setting, né? E o DEBIRI, que surgiu recentemente, há pouco mais de 10 anos, foi introduzido em 2006, que é o conceito da partícula carreadora de droga. Então, a gente não mais lança a quimioterapia de forma interarterial, mas a quimioterapia é absorvida na micropartícula e ocorre liberação tecidual super seletiva de forma mais padronizada e lenta, reduzindo, então, os níveis plasmáticos do irinotecano em 75%, reduzindo o efeito colateral da terapêutica e também, em teoria, sendo mais efetivo, já que a gente está entregando o melhor onde interessa, que é no tecido tumoral. Porém, a gente tem que lidar com uma série de questões em salvage setting, você deve ter cuidados ao recomendar a pacientes em algumas situações. Primeiro, em relação técnica, né, para o intervencionista, você não embolizar até completa estase, que é o diferente do que a gente faz com o CHC.
né? CHC até a estase. Colo retal, você tem que parar antes, porque senão você aumenta a toxicidade e os pacientes perdem performance. Você não usar mais 100 mg de irinotecan numa única sessão, procurar sempre fazer lidocaína interarterial para reduzir, porque o irinotecano é um agente muito irritativo e a dor é uma regra, então fazer lidocaína interarterial produz o paciente da dor, melhora a tolerabilidade. Você não repetir 3 ou mais procedimentos, não indicar em pacientes com mais de 50% de envolvimento do fígado e também em pacientes com função hepática comprometida com bilirrubina maior que 2. Né? Então, o Debiri versus Folfiri, a gente tem um estudo fase 3, que é randomizado e controlado, comparou a quimioterapia, o Folfiri, contra o Debiri, que é a partícula carregadora do álcool irinotecano, e onde a gente teve um melhor resultado no grupo de intervenção do que o grupo sistêmico, onde a gente teve uma sobrevida média de 22 meses contra 15, com P significativo, maior taxa de resposta, 68,6% contra 20%, maior tempo e melhora da qualidade de vida, 8 contra 3 meses, também com P significativo. A crítica desse trabalho é que a quimioterapia que foi utilizada nesse trial não é a quimioterapia que melhor representa a quimioterapia que é utilizada hoje, então tem esse viés. Mas lembrar, então, que a gente tem um estudo fase 3 que mostra que a terapêutica é eficaz e que realmente tem aumento de sobrevida, tem taxa de resposta. Né? É possível associar com tratamento sistêmico, como mostra esse trabalho, com o Debiri mais capecitabina, estudo fase 2, que também foi utilizado em salvage therapy, e que foi realizado quimioembolização por 100 mg, o procedimento semanal, mais a capecitabina, e você teve 4 meses de tempo livre de progressão, com sobrevida global de 7,3 meses, com resultados semelhantes ao estudo CORRET, que é o regorafenib versus supportive care. Então, a gente vê aqui um apanhado de todos os trials realizados com quimioembolização câncer coloretal, e a gente vê que nos primeiros trials, que era a quimioembolização convencional, apesar do grupo alemão ter tido um resultado bastante interessante, se melhorou quando a gente migrou de tecnologia para partícula carregadora de droga, os pacientes respondendo mais, tendo período maiores livres de progressão e também maior de sobrevida global mediana. Então, se avançou muito quando a gente mudou da quimioembolização com a partícula carregadora de droga. O que a gente não chegou ainda é tratar o paciente ideal, visto que todos esses casos aqui eram salvage settings. Todos esses trials envolviam pacientes em salvage settings. A radioembolização agora é uma novidade, que na realidade a radioembolização, o nome não é tão correto, porque não é embólico. O que melhor representa a técnica é a radiação interna seletiva, porque você não tem isquemia, você administra micropartícula com o Yttrium-90 que emite uma radiação beta e provoca fratura de DNA e apoptose celular. Então, você não tem que, por não ter isquemia, você não tem que lidar com os problemas da isquemia, então ele é melhor tolerado que a quimioembolização, né? Ele tem a característica dessas microesferas de você poupar o parênquima, pelo fenômeno vascular dos tumores, microfístulas arteriovenosas, eles se alojam preferencialmente na microvasculatura tumoral, e ao contrário da ablação e da a radioterapia por feixe externo, que trata lesões menores e localizadas, você consegue tratar lesões maiores e também tumores bilobares. E por você ter menor toxicidade, e você, tendo menos toxicidade, você pode pensar em associar a quimioterapia, por que não trazer para a primeira linha? Em teoria, são os melhores pacientes. Foi a intenção do estudo CIRFLOX, e que mostrou coisas bastante interessantes. Apesar de você não ter, comparando os dois, que fez quimioterapia, mais radioembolia, mais CIRT e mais quimioterapia, que foi o FOLFOX mais o bevacizumab, apesar de você não ter redução global no período livre de progressão, quando você avaliou o período livre de progressão no fígado, você teve sim um tempo maior, e isso foi estatisticamente significante. Se esse período maior livre de progressão no fígado consegue ou não melhorar o tempo de sobrevida global mediana, ainda é uma questão em aberto. Por isso, eu acho
que a radioembolização ainda vai ser discutido muito a respeito dela para os cenários futuros de forma não concorrente, mas de associação com a quimioterapia sistêmica. Então, concluindo, os tratamentos arteriais hoje são, sim, opções de manejo de pacientes refratários ou que recorrem, né? Os resultados ruins que a gente tem demonstrado não é tanto pela técnica, mas sim relacionado a tratar pacientes com doenças mais agressivas e também carregando perdas de performance. Eu acho que a primeira linha ainda é um território a ser conquistado. E a associação com o tratamento sistêmico ou métodos ablativos, nesse sentido, pode ser uma solução para o futuro. Isso que eu tinha que falar. Muito obrigado.